A questão diz assim, né? Um grupo de amigos se reuniu para jantar em um restaurante. A conta desse jantar foi de R$ 600 e eles decidiram dividir esse valor igualmente entre todos eles. Então, eles foram lá para um jantar, né, um grupo de amigos, e no final, né, a parte mais difícil, lá, que foi a parte da a hora de pagar, né, a conta deu R$ 600. Aí eles decidiram que eles iriam dividir aquele valor igualmente entre todos eles, tá bom? Durante a divisão, dois deles perceberam que estavam sem as suas carteiras, o que fez com que o restante do grupo redistribuísse o valor da conta. Na nova distribuição, a conta de cada pagante aumentou R$ 10 em relação ao valor inicial. Quantos amigos estavam reunidos nesse jantar? Beleza, então olha só. É aqui, pessoal, não se sabe quantos amigos foram para esse jantar, tá certo? Ele só diz que é um grupo de amigos lá que lá se reuniu, né? Eles um restaurante comeram e tal. E no final a conta deu R$ 600 e a princípio eles iriam dividir igualmente, cada um ia pagar uma parte igual, né? Se tivesse 10 pessoas lá, eles iam pegar os R$ 600, dividir por 10, né? E cada um ia pagar R$ 60, certo? Só que aqui a gente não sabe qual foi a quantidade de amigos. Se fosse 20 amigos, eu ia pegar os R$ 600, dividir por 20 e eu ia encontrar o valor que cada um iria receber. Mas aí fala o seguinte aqui, ó, durante a divisão, dois deles perceberam que estavam sem as suas carteiras, né? Deixaram a carteira em casa. Aí o que fez com que o restante, né, do grupo redistribuísse o valor da conta. Aí com essa nova distribuição, essa nova divisão, né, cada um que pagou, né, teve que pagar R$ 10 a mais em relação ao que eles iriam pagar antes, né, ao valor inicial. A questão quer saber quantos amigos estavam reunidos nesse jantar. A primeira coisa aqui, ó, para responder essa questão, é nós darmos um nome ao número de amigos. Tá? Nós queremos saber a quantidade de amigos. Então vamos chamar de x, tá bom? A gente conhece mais, né? Vamos chamar de x o número de amigos, tá ok? A outra ideia, pessoal, a segunda ideia que nós vamos usar é o seguinte: nós vamos tentar expressar, né, o que ocorreu na primeira situação. Nós sabemos que a conta deu R$ 600. Ó, inicialmente iria acontecer isso. Eles iriam pegar os R$ 600. Se eu tivesse lá X pessoas, né, X amigos, iria dividir entre eles, né? Se tivesse 10 pessoas, por exemplo, seria R$ 600 dividido por 10, que daria 60. Ou seja, esse valor aqui representa o valor que cada um iria pagar inicialmente, tá bom? Então, esse resultado aqui, ó, 600 dividido por x, representa o valor que cada um deles iria pagar inicialmente. Essa era o valor que cada um iria pagar inicialmente, né, se todos pagassem. Só que dois amigos esqueceram a carteira. Dois deles esqueceram a carteira. Então, eles fizeram uma nova distribuição. Então, depois, o que foi que aconteceu? Se eu tinha antes R$ 600 para pagar, eu ainda continuo com os R$ 600 para pagar, né? A conta não diminuiu. Porém, pessoal, ao invés de eu dividir os R$ 600 para as X pessoas, né? O número de amigos que tinha lá, eu vou ter que dividir esse dinheiro agora para X menos os dois amigos que não vão pagar, né? Eles esqueceram as carteiras, não tem como. Então, eu vou dividir esse valor agora para os amigos que sobraram, entendeu? Se eu tinha antes 10 amigos, né? Se eu tinha 10 aqui e dois deles esqueceram a carteira, então a conta vai ser dividida por 10 menos 2, né? Vai ser dividida para os 8 amigos que sobraram, tá bom? Então, ó, enquanto esse daqui representa o valor que cada um deles iriam pagar, né, inicialmente, esse daqui representa o que cada um vai pagar após os dois amigos dizerem, né, lá, né, falarem que não tem carteira mais, certo? Essa divisão aqui, essa razão representa o valor que o restante dos amigos irão pagar.
Eu poderia ter escrito assim também, né? Ó, 600 dividido por x. Poderia usar assim também 600 dividido por x. Né? Ou poderia ser assim também, ó, 600 barra x, né? É só uma notação de divisão, certo? Nós temos agora aqui esse valor que eles iriam pagar inicialmente e temos esse valor que eles vão pagar após, né, diminuir ali os dois amigos, né? A questão fala o seguinte: nessa nova distribuição que eles fizeram, a conta de cada pagante aumentou R$ 10. Então, se antes eles iriam pagar R$ 60, por exemplo, agora eles vão ter que pagar R$ 70. 60 mais 10. Se antes eles iriam pagar R$ 90 cada um, agora eles vão ter que pagar R$ 10 a mais, R$ 100 cada um. Então perceba o seguinte: aqui, como a própria questão diz, aumentou R$ 10, tá bom? Aumentou R$ 10. Então se eu pegar, olha só a ideia. Se eu pegar o valor que eles vão pagar agora, né, menos o valor que eles iriam pagar inicialmente, essa diferença tem que dar quanto? Eles vão pagar R$ 10 a mais. Ou seja, se eu pegar esse valor que eles vão pagar agora, menos o que eles iriam pagar antes, inicialmente, essa diferença tem que ser de R$ 10. Porque esse aqui, ó, que é o valor que cada um vai pagar após, né, tirar dos amigos, é 10 a mais, né? Esse valor aqui é 10 a mais do que esse, tá bom? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu pegar esse valor aqui, 600 dividido por x menos 2, que é o valor que cada um deles vão pagar, né, após tirar os dos amigos, menos os 600 dividido por x, essa diferença vai ser de R$ 10, tá bom? Então aqui, ó, nós formamos uma equação e basta resolver essa equação para nós acharmos o valor do x, tá certo? Nós temos aqui x menos 2, aqui temos o x, temos que resolver essa continha agora. Tranquilo até aqui, diz aí. Guarda isso, esse 600 dividido por x nada mais é o valor que cada um iria pagar inicialmente. Então, se eu tinha assim, ó, por exemplo, se na verdade nós tivéssemos 10 amigos, tá bom? Então, inicialmente cada um ia pagar quanto? Ia pagar 600 dividido por 10, né? Se eu pegar a conta e dividir entre os 10 amigos, eu vou obter quanto? Eu vou obter 60, tá bom? Ou seja, isso daqui, ó, representa a conta que cada um dos 10 amigos iriam pagar. Só que o que foi que aconteceu? Aconteceu de dois amigos estarem sem a carteira. Então, ó, ao invés de ter 10 amigos que vão pagar a conta, só vai ser apenas 8, certo? Ou seja, 10 menos 2, né, que é 8. Então a conta que cada um vai pagar, né, a parcela vai ser 600 dividido por 8, tá bom? É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Só que como eu tinha, ao invés de 10 amigos, eu tinha X amigos, né? Eu coloquei aqui um valor que eu não sei. Como eu não sei o número de amigos, eu chamei de X. Então, como eu tenho X amigos e dois não vão pagar, então a conta que cada um vai pagar vai ser agora 600 dividido por X menos os dois, né? Mesma ideia aqui, ó, 10 menos 2, tá bom? Que dá 8, beleza? Então perceba que quando eu dividir 600 por 10, dá 60. Mas quando eu dividir 600 por 8, já vai dar um valor maior do que 60, né? Vai dar um valor maior aqui, que é o valor que cada um vai pagar, né? A conta aumenta. Quanto menos pessoas forem pagar, as que forem pagar vão pagar mais caro, né? Certo? Então essa é a ideia aqui que a gente usou, tá bom? Para montar essa expressão. Então quando eu pego, né, o valor que eles iriam pagar depois menos do que eles iriam pagar antes, o problema diz que eles vão pagar R$ 10 a mais, tá certo? Então como é que eu faço para responder essa conta aqui? Eu tenho que colocar aqui primeiramente em um mesmo denominador, né? Para poder subtrair essas frações. Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Basta multiplicar, tá bom? Esse vezes esse. Olha só. A gente vai pegar x menos 2 vezes x. Ó, x menos 2
vezes x. Ó, multiplicou esses dois aqui, ó. Esse vezes esse, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse valor aqui dividido por esse e o resultado vezes esse. Tá? Aí depois, ó, a gente vai pegar esse valor, divide por esse e o resultado vezes esse. Vamos lá. Esse valor dividido por esse vai dar x, tá bom? X vezes 600, 600x. Aí eu vou repetir o sinal que está aqui dentro, menos. Aí agora, esse valor dividido por esse vai dar x menos 2, porque esse x aqui vai cancelar com esse x. Vai dar x menos 2. X menos 2 vezes 600 vai dar x menos 2 vezes 600. Isso daqui tem que ser igual a 10. Tá bom? Em outras palavras, aqui, ó, o que aconteceu? Nós multiplicamos esse vezes esse, tá bom? E fizemos isso daqui, ó, esse aqui vezes esse e esse vezes esse, tá bom? X menos 2 vezes 600. Você pode fazer assim também, tá bom? Então, multiplica esses dois, x menos 2 vezes x, colocou aqui, ó. Aí agora, esse vezes esse, né? 600 vezes x, menos, agora x menos 2 vezes 600, tá bom? É uma forma mais fácil de você ver como fazer essa conta aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui, para resolver essa conta aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Vai multiplicar esse x por esse menos 2 e esse x também por esse x, tá bom? Fazer a distributiva. Então vai ficar assim, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x, certo? E aqui em cima, vamos organizar aqui, né? Eu vou repetir esse 600x. Aí agora, 600, vamos pegar os 600 aí, multiplicar pelo x e pelo menos 2, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu vou repetir esse sinal por enquanto, menos 600 vezes x, 600x. Agora, 600 vezes menos 2, aí vai dar aqui menos 1.200, tá bom? 600 vezes 2 dá 1.200. Então, deixa eu fechar aqui. Isso tudo igual a 10, né? Agora, nós vamos ter o seguinte. Esse sinal de menos aqui, nós podemos multiplicar tanto por esse 600x, como também pelo 1.200, tá bom? Então, ó, vai ficar assim. Esse menos vezes esse menos vezes esse. Ele muda o sinal de quem está dentro, tá bom? Quem está positivo vira negativo e quem está negativo vira positivo. Então, ó, vai ficar assim. 600x, vou repetir aqui, menos 600x, certo? Mais 1.200. Como ele está negativo aqui, vai virar positivo, mais 1.200. Isso tudo dividido, vou pegar essa retinha aqui, ó, dividido por x ao quadrado menos 2x igual a 10. Tá bom? Aqui nós já poderíamos fazer o seguinte, para facilitar, para ir mais rápido, né? Ao invés de dividir aqui, ó, esse valor por esse, eu vou fazer assim. Nós vamos pegar esse resultado aqui que deu esse, né, ó, 600x menos 600x mais 1.200, igual a 10. E vamos multiplicar esse valor aqui de baixo, ó, pelo 10. Tá bom? Vamos passar esse valor aqui multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes x ao quadrado menos 2x. Tá bom? Tem que colocar o parênteses aqui, porque eu estou multiplicando 10 por toda essa expressão aqui. Então, olha só, 600x menos 600x dá zero, né? Eu posso cancelar esses dois camaradas aqui, ó. Tá bom? Eles se cancelam. Então, nós vamos ficar com essa expressão aqui, ó. 1.200 é igual a 10 vezes x ao quadrado e 10 vezes o menos 2x. Então, vai ficar assim. 10 vezes x ao quadrado dá 10x ao quadrado. 10 vezes menos 2x dá menos 20x.
tá certo? Passando esse carinha para esse lado de cá, vai ficar assim, ó. 10x ao quadrado menos 20x menos 1.200, tá bom? Quando eu passo esse 1.200 para cá, ó, ele muda o sinal. Estava positivo, ficou negativo. Então vai ficar isso aqui igual a zero, né? Só que ao invés de colocar o igual a zero aqui, eu vou colocar desse lado, igual a zero. Tá bom? Para ficar naquela ordem que a gente gosta mais, né? Essa ordem aqui. Certo? Então tá aqui a nossa equação do segundo grau que nós obtemos. Agora basta resolver essa equação utilizando Bhaskara ou outra coisa e achar o valor do x. Aqui, ó, eu percebi o seguinte, vocês também perceberam. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 1.200. São valores que são múltiplos de 10. Tá? Então eu posso dividir toda essa equação por 10 para simplificar essa equação. E isso não altera o resultado. Então eu vou dividir aqui, ó, toda essa equação por 10. Tá bom? E aqui também eu tenho que dividir por 10. Tá certo? Aí o que é que nós vamos obter? Ó, 10 dividido por 10 é x ao quadrado. 10 dividido por 10 dá 1, né? Aí fica 1 aqui, eu não preciso colocar. Tá bom? Então agora, 20 dividido por 10 dá 2. Então vai ficar assim, menos 2x. 1.200 dividido por 10 dá 120. Basta cortar aqui o zero. 1.200 por 10, ó, você corta esse zero com esse zero. Vai ficar só 120 dividido por 1, que é 120, né? Então vai ficar menos 120. E 0 dividido por 10 dá 0. Então fica 0 aqui. Tá bom? Então vamos agora utilizar a fórmula de Bhaskara aqui nesse caso para responder. Tá bom? Só para relembrar aqui, ó, quando eu tenho uma equação desse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, eu vou utilizar a Bhaskara, vai ser assim, ó, x igual a menos b, esse b aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de delta, daqui a pouco eu digo quem é o delta, dividido por 2 vezes esse azinho aqui, ó, tá bom? Onde o delta é nada mais, nada menos que b ao quadrado menos 4 vezes esse a vezes esse c aqui, ó, tá bom? Então essa é a fórmula de Bhaskara aqui em cima, tá bom? E esse aqui é o nosso delta que nós vamos usar aqui, que é o nosso discriminante. Então aqui, nessa equação do segundo grau que nós temos, quem é o nosso A? E quem é o nosso C? Ó, disseram aí que o A é 1, né? Porque o A está junto com o x ao quadrado. Então quem é que está junto aqui? É o 1, né? Então vai ser 1, perfeito, muito bom. O B ele está junto com o x, então aqui vai ser o menos 2. E o C ele está lá sozinho, né? É o menos 120, beleza? Então olha que fácil, pessoal. Nós encontramos o A, o B e o C. Basta jogar na fórmula agora e pronto, certo? E calcular, fazer conta, tá certo? Então, primeiro vamos achar o delta, né? Delta é esse aqui. Então vai ser o b ao quadrado, ou seja, o b é menos 2, então vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que aqui no caso é menos 120. Então tem que colocar o parênteses aqui, né? Então vamos resolver isso aqui. O delta vai ser igual menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, que dá 4, tá bom? Aí vamos primeiro aqui ver o sinal. Ó. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos, mais, tá bom? Quando eu multiplico por menos, pessoal, um número negativo, ele vai alterando o sinal do outro. Então olha só, aqui o 1 está positivo, né? Então, como eu multiplico por menos 4, ele vai alterar o resultado, vai ficar negativo. Aí vai ficar negativo aqui. Só que quando eu multiplico por outro número negativo, ele vai alterar o resultado desse. Então vai ficar positivo. É outra forma de ver também, tá certo? Ou pode gravar assim, né? Menos vezes mais, menos. Aí menos vezes menos, mais. Tá bom? Então, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 120 vai dar quanto? 4 vezes 100 dá 400, né? 4 vezes 20 dá 80. Então, dá 480. Tá certo?
Ou, se não souber, arma a continha aqui do lado, ó, 4 vezes 120. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Tá bom? Somando esses dois aqui, ó, vai dar 484. O que nós fazemos agora? Pegamos esse delta e substituímos aqui na fórmula de Bhaskara, tá bom? Vamos lá então. Ó, nós vamos ter que o nosso x vai ser igual a menos b. Então vai ser o menos da fórmula. E o b vai ser esse menos 2 aqui, ó. Menos 2. Tá bom? É menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 484. Bom. Agora é o seguinte, pessoal, só um detalhe, né? Quando vocês forem escrever a equação, ó, esse igual aqui ele não pode estar assim em cima. Só para ser bem chato mesmo, né? A forma correta é esse igual, ele está aqui embaixo. Tá bom? Ele tem que estar assim. Para ficar bem certinho. Forma correta. Mais ou menos assim. Tá bom? Ele não pode estar tipo assim, x igual, aí bota igual aqui e bota o valor aqui. 2 sobre 4. A gente faz isso, né? Mas a gente entende, só que o correto mesmo seria o igual tá aqui, ó. Certo? Na mesma linhazinha, para ficar bem organizadozinho. Então, beleza, vamos lá. É aqui agora, 2 vezes A. Quem é o A? O A é 1, né? E 2 vezes 1 é 2. Então, eu já vou colocar só o 2 aqui e pronto. Então, olha só, vamos lá. Menos, esse menos altera o valor aqui de dentro, né? Então, vai ficar mais 2, tá bom? Mais ou menos a raiz de 484 dividido por 2. Vamos calcular aqui quem é a raiz quadrada de 484. Tem duas formas de fazer isso aí, né? Eu mostrei para vocês, tanto chutando valores, como também vocês fatorando, tá bom? Para poder achar essa resposta. Alguém falou aí no chat, deixa eu ver se alguém deu a resposta aí pra gente. Vamos ver se 22 realmente é a raiz de 484. Se for, eu tenho que 22 vezes 22, ó, vai ter que dar 484. Vamos lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Ok, então 4, 8, 4. Perfeito, isso mesmo. Certo? Então aqui ó, a raiz de 484 é 22. E agora ficou mais fácil, né? Ficou mais tranquilo. A gente vai ter aqui dois valores, né? Vamos chamar de x1, tá bom? Ó, x1 e x2. Quando é que vai ser o x1? Vamos considerar o positivo aqui, tá bom? 2 mais 22 dividido por 2. E agora, 2 menos 22, né? Esse menos aqui agora, ó, 2 menos 22 dividido por 2, tá bom? Então, vai ter esses dois valores na nossa equação. A primeira, ó, 2 mais 22 dá 24. 24 por 2 dá 12. A segunda, 2 menos 22 vai dar menos 20, tá bom? Menos 20. Dividido por 2, menos 10. Então, o x pode ser 12 ou pode ser menos 10. Vamos ver o nosso problema, vamos voltar lá. Ó. Nós temos o seguinte, quantos amigos estavam reunidos nesse jantar? Pessoal, tem como o número de amigos ser negativos aqui, ser um valor negativo? Não. Eu vou desconsiderar esse menos 10 nesse problema. E a resposta vai ser apenas o 12, certo? Então a resposta aqui ó, é a letra B, tá bom? Eu não considero menos 10, porque não pode nesse caso ser menos 10 amigos lá, né? Não, tem que ser um número positivo, então tem que ser 12, tá certo? Então a resposta é a letra B, beleza?